começando mais um vlog e começando um vlog arrumada, porque eu acabei de gravar um vídeo com os livros novos da estante desse primeiro trimestre de 2025. Teve bastante coisa e eu também preciso gravar depois os vídeos de leituras de abril, dos livros novos da estante de abril, que eu quero ler em maio, mas agora vamos conversar um pouco sobre as minhas leituras. Bom, eu estou lendo Emma, da Jane Austen. Eu acho que já apareceu em algum vlog do canal quando eu comecei a ler esse livro. Só que eu acabei não continuando a leitura, eu tô na página 140 agora. E estou lendo por essa edição da Penguin. Enfim, estou amando. O próximo livro, eu não estou com ele aqui. Um momento que eu irei pegar, que ele está na minha mochila. Os próximos livros, no caso, que eu estou lendo são Moll Flanders, do Daniel Defoe. Estou bem no comecinho, estou na página 30 e pouco. Estou gostando pra caramba. Que livro bom, que escrita gostosa, escrita divertida. Estou gostando bastante. O outro que eu estou lendo em leitura coletiva é Madame Bovary, do Flaubert. Eu comecei oficialmente hoje. Ontem eu li acho que 2 páginas, mas eu comecei pra valer hoje. E também tô gostando bastante. A escrita do Flaubert é muito, muito linda. Não necessariamente é só poética, mas é de fato uma escrita muito bonita. E o outro que eu estou lendo, mais ou menos lendo, é Os Lusíadas, de Camões, nessa edição maravilhosa. Eu comecei a ler pra minha matéria de literatura portuguesa, que eu acho que eu comentei em algum momento com vocês. Mas, gente, olha essa edição, uma coisa linda. Mas eu tô lendo meio assim a passos de tartaruga, porque não é uma leitura que eu tenho uma pendência agora pra ler. E estou lendo aos poucos. Mas as atualizações de leitura do momento são essas. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Assim, eu estou muito animada pra mostrar os livros que eu consegui comprar agora em abril, porque são muito lindos. Se os livros de março, principalmente, né, do primeiro trimestre, são maravilhosos, os de abril são mais ainda. Mas enfim, estou muito feliz, pois saiu o resultado da prova que eu fiz deste livro e eu gabaritei a prova. Estou muito feliz. Mas enfim, só queria dar essa atualização mesmo e começar mais um vlog. Sejam bem-vindos ao canal. Acho que eu nunca comecei um vlog tendo uma abertura assim. Sejam bem-vindos, eu sou a Ana. E enfim, começou meio caótico esse vlog, mas até as próximas cenas. E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, nesse dia eu já tava com outra roupa. Nessa hora que eu tava colocando a mochila na biblioteca, porque já era outro dia. O primeiro take de eu chegando na faculdade, eu acho que era terça-feira, e aí já era quarta. Eu não consegui achar as datas dos vídeos, dos dias específicos, porque eu perdi os vídeos, então ficou salvo no aplicativo de gravação. Mas aí eu tava fazendo um fichamento de literatura portuguesa sobre diáspora portuguesa, em Camões, essas coisas. Não só diáspora, mas outras questões da literatura de Camões também. A literatura de regresso também, que é uma coisa muito interessante na história da literatura portuguesa. E eu fico com uma cara bem fechada quando eu tô concentrada, né, gente? Mas eu tava aí fazendo esse fichamento. Eu não tinha lembrado de levar o meu teclado pra faculdade nesse dia. E eu tava no primeiro horário, porque não teve aula de literatura brasileira. Mas, enfim, eu tava lendo o fichamento e o texto pra fazer o fichamento, né? Eu tava lendo o fichamento conforme eu fazia. E tem sido muito legal fazer estudos literários, porque eu estudo basicamente o que eu gosto, que é literatura, teoria literária, e leio livros. Então é uma maravilha, sério, eu amo fazer isso. Eu acho que eu não me veria tão feliz assim em outro curso. E eu amo fazer letras, eu amo a UFMG, eu amo estudos literários, eu amo literatura. Então assim, se tira literatura de mim, gente, eu fico muito triste. Enfim, eu continuei fazendo aí o meu fichamento. E, assim, eu já recebi a nota desse fichamento, eu fui super bem. Porque foi um fichamento junto com um seminário, né, que nós estávamos fazendo. Eu fui super bem. E, assim, sobre literatura de regresso. Essa literatura de regresso, ela tá bem relacionada ali com o fim
da ditadura em Portugal, também com o dia 25 de abril e com as pessoas, né, os retornados, que é até um termo pejorativo. Mas aí eu tava indo pra aula de literatura portuguesa com o meu fichamento e 2 livros que eu peguei na área de doação da Falha, que estavam novinhos, e eu estava lendo A Morte é Morte, Quincas Berro d'Água. Isso daí foi na livraria da Editora FMG, foi no mesmo dia, gente. Eu amo passar nessa livraria, sempre tem coisa muito legal, eu gosto pra caramba de passar na livraria da Editora FMG. E eu fui mostrando pra vocês aí os títulos que eu achei interessantes. Esse daí tava, acho que R$15, o Literatura Brasileira, de 1930, né, geração modernista de 30. E eu fui mostrando pra vocês os que eu achei interessante. Eu depois comprei alguns, agora em maio mesmo, no final do mês. Mas, enfim, esse Representações Sociais eu quase trouxe pra casa, agora em maio. Esse daí foi, né, no final de abril, mas eu não trouxe. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz de ver esses livros. Esse Machado de Assis Leitor eu queria muito ter pego também, mas assim, ele tá bem caro. Alguns livros da Editora FMG são bem caros, então eu sou apenas uma universitária. E aí eu estava indo para a Bienal Mineira, tava tão feliz, gente, que eu ia ver a Paula Pimenta, esse aí foi meu look. E chegando lá, tava não tão cheio, porque ainda era cedo, né? Era tipo antes de 10 da manhã. E eu fui mostrando pra vocês alguns estandes. E assim, foi um dia muito legal. Eu comprei 6 livros, vocês vão ver mais pra frente, no último take. E eu fiquei assim, dando uma olhada. Fui pra um lado, fui pro outro. Eu participei, né, da sessão de autógrafos com a Paula Pimenta. Também do bate-papo que teve com ela. Foi muito legal esse dia. Eu queria ter ido em mais dias, né? Mas enfim. Aí foi no auditório que tava tendo as coisas da Paula Pimenta. Acabou que eu não consegui colocar um take de quando ela entrava, mas enfim. O de daqui. Gente, isso aí foi no stand da Paulus, se eu não me engano. Ou da Vozes. Ai, não lembro, gente, mas enfim. Muitos livrinhos religiosos, católicos, amo. Esse do Kierkegaard. Eu queria muito, sério. Essa edição aí é da Vozes mesmo. Eu queria todos. Eu também comprei alguns da Editora Vozes, vocês vão ver no final. Mas foi um dia muito legal. Eu amei. Eu queria ter ficado mais tempo. Queria ter comprado mais coisa também. Mas enfim, aí da Ciranda Cultural e da Príncipes, né? Uma é o selo da outra. Ai, gente, eu nunca sei. Mas enfim. Caras, galera, esses 2 boxes aí, o da Catherine Mansfield, que eu quase derrubei, né, e esse das Irmãs Brontë. Gente, sério, eu queria muito levar, mas eu acabei não levando, infelizmente. Mas eu queria muito ter levado. Isso aí já era na segunda-feira, né, voltando pra rotina universitária, tomando meu cafezinho na estação de ônibus. E aí eu mostrei pra vocês um pouco da feirinha que teve do Vale do Jequitinhonha. E, gente, lá tinha coisa fofinha, tinha muitas comidinhas também. Eu queria ter comprado tudo. Comprado os artesanatos, comprado as comidinhas. Mas não comprei. Mas, assim, tinha muita coisa legal. Eu fui mostrando pra vocês que eu consegui gravar essas bonequinhas de barro, se não me engano é barro. Ou argila, não lembro. Mas, enfim, tinha muita coisa de crochê. Tinha esses bastidores, tinha bonequinha. Gente, foi muito fofinho o pessoal do Vale do Jequitinhonha, né? Eles que fazem. Sempre tem essas feiras aqui na UFMG. Isso aí foi na praça de serviços. E eu queria muito ter levado alguma coisa. Mas eu acho que talvez na próxima eu leve. Eu tô querendo muito comprar uma bolsa, sabe? Dessas ecobags artesanais. Isso aí era uma rabeca, se eu não me engano. E assim, gente, nossa, muito, muito, muito legal. Mais coisinhas artesanais de barro e argila, etc. Eu achei esse quadro, assim, muito divo. E esse outro também. E assim, gente, sério, muito legal. E, sério, olha essas coisinhas, que delicadezas. Mas aí eu voltei pra casa com um livro da Editora FMG. Irresistível, né? Sinto muito. Mas enfim, voltando para casa. Isso daí já foi no outro dia, acho que era quinta-feira. Tentando mostrar o look. Mas enfim. E aí, chegando na faculdade, indo embora pra casa. Ai, gente, eu não lembro. E aí, voltando pra biblioteca. Que fui procurar livros na biblioteca.
pra variar, né? Precisava pegar livro na biblioteca, que vocês vão ver depois quais que eu peguei. E eu amo a biblioteca da Fale, tem, tipo assim, livros lá jurássicos. E edições, assim, lindas. Eu peguei esse daí, inclusive, tá? O Sequestro do Barroco. E a luz da biblioteca, do nada, começou a piscar. Coisa meio filme de terror, mas enfim. Vou deixar vocês com as próximas ceninhas. E já já a gente conversa mais um pouco. Apareço aqui pra conversar com vocês assim, né? E essa aqui vai ser a última atualização, inclusive. Eu comecei esse vídeo, né, esse vlog, se eu não me engano, no dia 22 de abril. Ia falar de março. Dia 22 de abril. E vocês viram algumas cenas, né, provavelmente, algumas ceninhas de algumas coisas e tal, que eu fui mostrando, né, ao longo dos dias. Mas esse vlog não ficou do jeito que eu gostaria que ele tivesse ficado. Estou com meu esquilinho. Mas ele não ficou do jeito que eu gostaria que ele tivesse ficado. Inclusive, eu vou terminar esse agora e já vou começar outro vlog. Então, que vai ficar melhor, eu acho. Mas vim conversar com vocês sobre as últimas atualizações. Como vocês viram, né, eu passei um tempo aí nos últimos dias fazendo trabalho na biblioteca, estudando e enfim. Porque chega meio de semestre, muito trabalho, prova, atividade pra entregar, essas coisas. Mas estou feliz que em algumas provas já recebi nota, gabaritei algumas, aí trabalho também, então estou muito, muito feliz. E vou conversar com vocês um pouco sobre as leituras, né, que eu tenho feito, que estão em andamento. Se estiver faltando alguma, eu falo depois. Inclusive está sim, tá faltando uma, que eu acabei de olhar aqui, peraí. As minhas leituras basicamente são as mesmas que eu já estava fazendo antes, no dia 22, porque, como eu falei, muita prova, muita coisa da faculdade, e eu não consegui ler tanto como eu gostaria. Mas, enfim, o importante é ler, né, não a questão da quantidade, mas, enfim. Madame Bovary, eu falei que eu tinha começado no dia 22, mas eu comecei mesmo agora, nos últimos dias, e eu tô no capítulo 4. E, gente, que escrita boa do Flaubert. Acho que eu falei que eu tinha lido sim alguma parte, se não me engano eu li 2 capítulos, mas eu retomei agora e hoje eu li esses 2 outros capítulos. Então eu creio que essa semana eu termine já Madame Bovary, porque é sério, que escrita boa, que escrita gostosa, e o livro é curto, né? Ele tem 60 páginas nessa edição aqui da Abril. Tem 261 páginas nessa edição aqui da Abril, então dá pra eu ler tranquilo essa semana, que eu não tenho tanta coisa. Tem uma prova só, mas não tenho tanta coisa pra entregar. Bom, o outro livro, né, que também tá em andamento por aqui, é Moll Flanders, que eu tinha comentado com vocês. Moll Flanders, eu também devo acabar essa semana, porque eu já passei da metade.
E é um livro que tem, tipo, só 400 páginas. E é muito bom, muito fluido. A Mol... Sim, eu vou chamar ela de Mol Flanders, porque o nome dela verdadeiro só é revelado depois de um tempo, e eu não quero dar spoiler. Mas essa querida aqui, viu, ela passa por poucas e boas. Em alguns momentos o livro é muito divertido, em outros momentos é meio triste até. Mas, enfim, estou gostando bastante e eu acho que eu tô demorando um pouco pra ler, porque eu geralmente pego ele pra ler ou antes de dormir ou no ônibus, a caminho de alguma coisa. E também porque a folha é branca, bem branca essa folha, então acaba doendo um pouco o olho. Enfim, outro que eu tenho aqui que eu estou lendo, que eu deveria ter terminado há muito tempo, é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Eu acho que eu cheguei a comentar que eu lia umas 2 páginas só por dia e tal, mas eu acabei chegando nas 130 por aí. E eu devo terminar essa semana também. Essa semana eu devo terminar esses 3 aqui, que estão em andamento, porque como eu não tenho muita coisa da faculdade pra fazer, eu acho que eu consigo terminar mais rápido. Ah, e eu terminei de ler um, que eu vou mostrar depois que eu mostrei esses aqui. Eu comecei a ler esses aqui, Desafios Críticos, Literaturas Estrangeiras em Pauta, da Liz-Lee. Eu tô gostando bastante. Até fiz algumas marcações já, enfim, eu comecei a ler esse daqui no fim de semana agora. Hoje é terça, eu comecei a ler ele no domingo, no sábado de manhã, um dos dois. E eu tô gostando bastante. A Liz-Lee é uma professora da UFMG, e aqui são textos de vários autores, se eu não me engano. Vários autores mesmo, e a própria Liz-Lee, né, também tem textos aqui, enfim. Estou gostando bastante. Essa edição é bem gostosa, tem uma diagramação muito boa, o papel é bom também. A edição em si é gostosa de pegar. O próximo que eu comecei ontem, eu li alguns poemas, é esse daqui. É Flor da Morte, da Henriqueta Lisboa. Eu comprei ontem na livraria editora FMG. Foi tipo R$5. E eu li acho que 2 ou 3 poemas, né, desse daqui. E assim, muito bom, muito bom. Pretendo terminar não sei quando, porque é poema, né? Eu posso ler numa tacada só, se me der vontade, ou ir lendo um por dia, enfim. Outro que tá aqui, que é pra eu começar hoje, que eu dei uma folheada, assim, em algumas coisas, né? Uma lidinha assim, mais ou menos, na introdução e tal, na primeira página. Eu preciso começar de fato hoje, que é Irmãos Karamazov, Os Irmãos Karamazov, que eu tô lendo na leitura coletiva da minha amiga Ariesca. Eu vou deixar o arroba dela aqui no Instagram e o link do canal dela na descrição. Mas preciso realmente continuar, né, começar, no caso, essa leitura. E esse vai ser o segundo Dostoiévski que eu leio com a Ariesca, porque nossa amizade, assim, meio que começou por causa de Crime e Castigo, né, que eu mandei uma DM pra ela, que ela falou que queria ler Crime e Castigo, mas não tava com muita coragem pra pegar o livro. E eu falei, bora ler juntas, né, vamos ler. E aí nossa amizade começou aí. Ela terminou primeiro que eu fui terminar esse livro só esse ano, e ela terminou na época que a gente começou mesmo. Mas a Ariesca é uma querida, eu vou deixar aqui tanto no Instagram quanto o YouTube dela. E o último livro que eu tenho pra comentar com vocês, na verdade são 2. Eu vou pegar ali, peraí. Outro que também tá em andamento é Os Lusíadas. Eu acho que eu cheguei a comentar, né, que eu precisava ler pra fazer prova e tal. E eu li os cantos pra prova e eu comecei a ler outras partes. Então eu tô lendo agora até o final. Tava começando assim, tava lendo mais a introdução mesmo. Eu fiz umas marcações também. O livro tá com algumas marcações aqui. E o outro que eu cheguei a realmente finalizar foi A Morte é a Morte, de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Essa edição aqui da Record. Essa edição é de 1997, se não me engano. Comprei em sebo mesmo, assim. Inclusive, vocês gostariam de um vídeo sobre meus livros de sebo, a coleção que eu tenho? Assim, coleção entre aspas, né? Porque eu realmente releio esses livros, mas eu compro... Eu falo coleção porque são meus livros de sebo. Se vocês quiserem, eu posso... Não sei, fazer, né, um vídeo sobre as minhas edições de sebo, porque eu tenho algumas. Aqui eu não achei a data, mas saiu na década de 90 e é bem curtinho esse livro, assim, eu li. Eu comecei na quarta-feira à noite, se eu não me engano, e eu terminei na quinta de manhã. Então, ou foi na terça à noite, eu terminei na quarta de manhã, alguma coisa assim. Acho que foi na terça. Foi na terça à noite e eu terminei na quarta-feira de manhã. Então, assim, muito bom. Eu marquei algumas coisas também, fiz algumas marcações nesse livro, que ele
Um livrinho, assim, pequenininho, mas que, sabe, bem, gente, meio doido, assim. E fora esses, eu também tava lendo, né, algumas coisas pra faculdade, alguns poemas que eu preciso ler, livros teóricos, que eu não vou lembrar agora de todos, né. Tem os textos também da faculdade, que são geralmente de outros livros, que eu pego só os textos específicos, capítulos específicos, que eu não vou lembrar agora. Então, eu não estava não lendo, né? Eu estava lendo muita coisa pra faculdade mesmo. Então, acaba que eu não tenho muita coisa finalizada, porque foi realmente um período bem assim corrido. Mas, enfim, agora eu quero comentar com vocês sobre os livros que eu comprei na Bienal. Gente, se eu tiver com uma cara de sono, porque eu tô com muito sono. Agora são quase 3 da tarde, não sei, eu cheguei da faculdade tem um tempinho, né? Mas tô bem cansada, eu não dormi bem essa noite também, mas enfim. Vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei na Bienal. Eu queria mostrar primeiro o autógrafo que eu consegui da Paula Pimenta, porque eu fui muito feliz, sério, vou mostrar pra vocês. Eu levei minha edição de Fazendo Meu Filme 1, que, pra quem não sabe, a Paula Pimenta é uma das minhas escritoras brasileiras favoritas. Eu acho que ela foi uma das principais autoras, assim, uma das principais autoras a fazer com que meu amor pelos livros crescesse ainda mais. Quando eu li Minha Vida Fora de Série e Fazendo Meu Filme, eu tinha 11 anos, então já tem 9 anos isso. Mas eu lembro que eu já lia bastante, eu gostava de ler. Tanto que eu lembro que, tipo, com 10 anos eu ganhei de presente a hospedeira de uma professora minha. Tá até aqui, depois eu mostro em algum outro vlog pra vocês. Mas a Paula me ajudou a ficar mais apaixonada daquela coisa de ficar bem imersa nos livros, sabe? E aí ela tava na Bienal no domingo e eu tirei foto com ela, bati um papinho assim bem rápido, eu vou deixar as fotos depois aí pra vocês. E foi muito legal, gente, sério, ela é muito querida, muito simpática. Ela falou que vai ter Minha Vida Fora de Série 6, oficialmente vai sair mesmo, e eu tô muito feliz. E o autógrafo, não sei se vai dar pra ver direito, mas assim, eu estou muito, muito feliz que eu realizei o sonho da Ana Luísa de 11 anos, basicamente, né? E a Paula é daqui de Minas mesmo, então eu nunca tive a oportunidade de estar com ela, assim, ver ela pessoalmente, mesmo eu morando em Minas também. Mas enfim, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E agora bora pros livros que eu comprei na Bienal. Eu comprei 6 livros, que eu tinha limite, assim, de R$100 pra gastar, basicamente. Eu, né, estipulei essa meta, assim, porque eu já comprei muito livro esse ano, já ganhei muita coisa também. Então eu acho que não vale a pena ficar comprando, mas eu comprei realmente coisas que eu queria há muito tempo. E um dos livros que eu comprei serão úteis para a minha matéria de literatura portuguesa. Mas aqui estão eles. E quase cai, mas vamos lá. O primeiro é O Príncipe, do Maquiavel. Ele tá com essa bolinha aqui porque era das promoções, né? Se tava uma bolinha verde, acho que era R$9. Essa bolinha vermelha era 14 e a bolinha amarela era 19, alguma coisa assim. Mas eu nunca li O Príncipe do Maquiavel por inteiro. Eu já li algumas partes só pra fazer trabalho, até na época da escola mesmo. Já li algumas coisas da parte teórica mesmo do Maquiavel. Se eu não me engano, em um dos trechos aqui desse blog tem um livro que é sobre a filosofia, digamos, mas a teoria maquiavélica e como que ela foi aplicada em outras teorias, ou como que ela realmente virou essa coisa maquiavélica. Então aqui tá O Príncipe do Maquiavel, é da edição Vozes de Bolso, né, da editora Vozes. Então assim, é um livrinho tipo paperback, né, bem estilo Penguin, sem orelha nem nada, mas pra mim não tem nenhum problema. E a diagramação ok, folha amarelada. Tem, se eu não me engano, trechos aqui de... Não tem, essa daqui não tem, mas algumas edições dessas tem nota de rodapé, texto de apoio, mas enfim. O próximo que eu tenho aqui é do Santo Agostinho, da mesma edição. Os últimos dois que eu vou mostrar também agora são os próximos dois, né? São dessa mesma edição também, da Vozes de Bolso. E eu tenho aqui Solilóquios e da Imortalidade da Alma. Por dentro é a mesma coisa também, mesmo padrão.
E esse tava R$14. Então, assim, esses livros da Vlog de bolso, eles geralmente são R$20, 25 por aí. Às vezes, alguns deles estão R$9 na Amazon. Eu acho que, na verdade, esse daqui foi 9. Eu acho que esse foi 9. Esse também foi 9, que eu vou mostrar agora. E o outro que foi 14. Mas o próximo, então, é também do Santo Agostinho, sobre a vida feliz. E por dentro segue o mesmo padrão. E eu quero muito ler. Do Santo Agostinho eu tenho só Confissões, que tá aí em algum lugar. Enfim, eu quero muito ler mais coisas do Santo Agostinho. E o outro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Eu vou estudar o ESSA em literatura portuguesa, mas não é esse que eu comprei por causa da faculdade só. Esse daqui eu comprei porque realmente queria. E esse daqui tem a diagramação um pouco maior do que os outros. Não sei se dá pra perceber que a letra é maior, a diagramação é mais confortável. Mas tava... Esse daqui foi R$19, se eu não me engano. Esse foi 19 e tá com a bolinha aqui ainda. Mas eu já queria ler há um tempo este livro aqui. E eu estou muito animada, muito, muito animada pra ler. Eu acho que eu vou ler ele talvez mês que vem, né, em junho. Mas está aqui o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. O outro, que aí sim eu comprei também porque eu queria, mas porque eu vou precisar dele pra faculdade mesmo. Mas acho que foi mais porque eu queria. Eu usei a faculdade como desculpa, talvez. Que é Mensagem e Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Nessa edição aqui da Folha de São Paulo. Tava em promoção também, tava R$30. E eu gostei bastante dessa edição, né? Aqui tem, né, Mensagem, que são os poemas, poesias, enfim. E tem o livro do Desassossego depois também. E eu achei muito bonita essa edição, capa dura. Então, assim, estou muito animada pra ler Fernando Pessoa. Eu vou começar a estudar ele na quarta-feira. No caso, quarta-feira não vai ter aula, que é amanhã, né? Mas não vai ter aula dessa disciplina, porque vai ter uma coisa no lugar. Vai ser muito legal, eu vou tentar gravar pra vocês pro próximo vlog, vai começar hoje. Mas enfim. E por fim eu tenho aqui Angústia, do Graciliano Ramos. Na seção da Príncipe, estava tipo R$15 também, então eu acabei comprando. Porque do Graciliano eu já li só Vidas Secas, quero ler mais coisas, porque eu gostei bastante da escrita dele. E esses foram os livros da Bienal. E eu quero mostrar pra vocês agora os livros que eu peguei na biblioteca hoje, que são pra minha matéria de literatura brasileira. E eu tô muito, muito, muito animada pra ler. Aqui eu tenho 3 livros do Gregório de Matos, ou sobre o Gregório de Matos, e um do José de Alencar. Eu vou começar mostrando os do Gregório de Matos. Eu peguei esse daqui, que é Gregório de Matos, Poemas Atribuídos, Códice Ascencio Cunha, enfim, da Autêntica. Eu achei muito bonita essa edição e eu vou precisar estudar sobre o Gregório de Matos, efetivamente. Se eu não me engano, eu começo amanhã, né, segundo o cronograma da disciplina, já é amanhã que nós vamos começar a ver, de fato, sobre o Gregório, estudar as poesias, os poemas dele. Diagramação normal, padrão de poema, enfim. O próximo que eu tenho aqui é esse, Gregório de Matos também, só Gregório de Matos. Essa edição aqui é mais antiguinha, de 86. E Gregório de Matos, Seleção e Notas de Higino Bacchus. Esse daqui. E assim, eu gostei desse, que ele tem muitas notas de rodapé. E esse outro eu não cheguei a conferir se tem nota de rodapé. E eu não sei se eu falei, mas esse é volume 3. São... Eu não tenho certeza se são 2 ou 3... se são 3 ou 4 volumes dessa coletânea aqui do Gregório de Matos, ou se são mais. Não cheguei a conferir. Mas, não, essa daqui, pelo que eu vi, não tem nenhuma nota de rodapé não, viu? Então... não. Pelo visto, não. Tem aqui, parece, algumas notinhas bem pequenininhas de alguns poemas específicos, mas não é igual essa daqui, que tem bastante nota de rodapé, né? Aqui embaixo, dá pra ver que tem praticamente entre 4 a 5 notas de rodapé por página.
E o próximo, sobre o Gregório de Matos, que eu peguei foi esse daqui. É O Sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira. O caso Gregório de Matos. Esse daqui vem até com marca-página. Se fosse o meu livro, eu destacava, mas como é da biblioteca, eu não vou fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Mas é do Haroldo de Campos. O Haroldo de Campos é um teórico que a gente escuta falar muito na faculdade, né? Na Letras. E eu já li algumas coisas dele, mas fugiu totalmente da memória. Mas eu tô muito curiosa pra ler esse daqui. Eu acho que esse vai ser um dos que eu vou acabar lendo mais rápido mesmo, porque ele é um livro teórico. Mas eu não sei se eu vou ler tudo dele ou se eu vou pegar as partes que mais me interessam. Mas eu creio que eu vou ler o que eu mais gosto, assim mesmo, o que eu mais gosto. Creio que eu vou ler tudo que tá aqui mesmo. E se eu gosto muito, eu vou ver se eu acho uma edição pra eu comprar e marcar, fazer anotação, enfim. E por fim, eu tenho aqui Iracema, do José de Alencar, nessa edição da Ateliê Editorial. É isso mesmo? Enfim, a minha professora de literatura brasileira recomendou muito essa edição por causa dos materiais de apoio que tem. E eu fiquei curiosa mesmo. Eu queria ter comprado, mas estava bem cara essa edição na Amazon, então eu acabei não comprando. Mas os livros dessa editora são mais carinhos mesmo, né? Os livros da Ateliê Editorial são mais caros. Mas eu achei linda essa edição. Eu queria comprar dessa mesma coleção os livros do Gil Vicente, né? O Alto da Barca do Inferno, A Farsa de Inês Pereira. Quero muito. E esse daqui tem uma diagramação bem comum. Tem algumas ilustrações também por dentro, bem bonitinhas, assim, bem normais. E eu estou muito animada pra ler esse aqui também. Eu tô muito animada pra ler muita coisa. Eu acho que esse tempo que eu fiquei muito focada só com prova, que vai continuar ainda por um tempo, mas eu acho que esse tempo eu fiquei sem ler. E eu comprei muita coisa pro Kindle também, comprei entre aspas, tá? Porque na Amazon tem a seleção de e-books gratuitos. E basicamente todos o Machado que tinha eu peguei alguns também de literatura em inglês do Amazon Classics. Eu acho que comprar mesmo, eu comprei um só, que foi o Talismã, do Sir Walter Scott, que tava 90 centavos. E ele é o mesmo autor de Ivanhoe ou Ivanhoe. Mas enfim, eu acho que esse vlog vai acabando por aqui. Acho não, tenho certeza que vai acabar por aqui esse vlog. E eu vou continuar, né? Eu vou começar outro agora. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Mesma coisa de sempre, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, familiares. Comprar com o link da Amazon, se for possível. Não vai aumentar nada no valor da sua compra final, mas vai ajudar bastante o canal. Enfim, é isso, espero que tenham gostado. Tenham uma ótima semana, façam boas leituras, fiquem com Deus. Um beijo e até mais. Tchau!